No decorrer de transmissão ao vivo, o presidente Jair Bolsonaro deu uma resposta contundente à Rede Globo, acusou a emissora de tentar reescrever a história e fez chacota da jornalista Miriam Leitão ao rememorar episódio em que, durante as eleições de 2018, a comunicadora gaguejou e pareceu psicografar uma mensagem ao utilizar ponto eletrônico para respondê-lo. Bolsonaro encetou: apagaram por quê? Querem reescrever a história. É como o meu caso com a senhora Miriam Leitão em 2018 na Globo News. Eu decorei o primeiro parágrafo do publicado em 7 de outubro de 1987, publicado na capa do Globo, Julgamento da Revolução. Roberto Marinho começa falando que participaram da Revolução Democrática de 1964. Neste contexto, Bolsonaro ridicularizou. Ela, psicografada, um dos maiores vexames da TV brasileira, um dos maiores ridículos. O jornal, o governo, seus filhos. 10 anos depois que o velho, Sr. Roberto Marinho, faleceu, o jornal resolveu reescrever a história? Violentaram a memória do Sr. Roberto Marinho, goste ou não dele. Outro sim, o chefe de Estado abordou delações que envolvem a Rede Globo. Não tem dia em que eu e minha família não apanhem do Sistema Globo. É uma perseguição enorme em cima da gente. Agora não falam do doleiro Tacla Duran, do Dario Messer, que em delação premiada falou que a família Marinho recebeu mais de 1 bilhão no estacionamento. Não tocam no assunto. Mais de 1 bilhão entregue para a família, segundo o delator, lá no Jardim Botânico. Esses são vocês, Rede Globo. Não vai ter jeitinho. Assim será com qualquer órgão de imprensa no Brasil. Essa perseguição é a troco de quê? Assista. Querem reescrever a história, igual ao meu caso com a senhora Miriam Leitão, em 2018, na Globo News. Quando eu falei para ela, pintou a oportunidade, eu falei, quero ler aqui, ler não, que eu decorei o primeiro parágrafo do publicado em 7 de outubro de 87, na capa do Globo, dito Julgamento da Revolução, onde o Roberto Marinho começa falando: participamos da Revolução Democrática, e fui embora. E eu termino: Roberto Marinho foi um democrata ou um ditador? Daí ela psicografada, os maiores vexames da imprensa brasileira, os maiores ridículos da imprensa, ela criptografada, o jornal, o governo, os seus filhos fizeram a revisão da história. 10 anos depois que o velho senhor Roberto Marinho faleceu, 10 anos depois, o jornal resolve reescrever a história. Se ele tivesse vivo, ele podia até falar: olha, me equivoquei, me enganei, aconteceu isso, aquilo. 10 anos depois, violentaram a memória do senhor Roberto Marinho, goste ou não dele, violentaram a memória dele. E hoje em dia você vê, desde antes das eleições, 2 anos, 2 meses, não tem dia que eu e minha família não apanhe do Sistema Globo de televisão e jornal, não tem dia. É uma perseguição enorme em cima da gente. Agora, não falam sobre o doleiro Tecla Duran? Me ajuda aí. Em delação premiada, falou que a família Marinho, ao longo de pouco mais de 10 anos, recebeu lá no estacionamento lá do Jardim Botânico do Rio mais de R$1 bilhão de propina. Não toca no assunto. Dário Messer. Não é Tecla Duran, não. O Tecla Duran, o doleiro. Dário Messer. Mais de R$1 bilhão entregue para a família Marinho, segundo o delator, lá no estacionamento da TV Globo no Jardim Botânico. Esses são vocês, Rede Globo. Não tenham medo de mim, não. Não vou perseguir vocês. Mas vocês têm que estar em dia com suas obrigações para vocês continuarem operando no Brasil, assim como qualquer outra imprensa no Brasil. Não vai ter jeitinho. Assim será com qualquer órgão de imprensa no Brasil. Agora, essa perseguição a troco de quê? Em causa própria, ataco minha família toda, quem está do meu lado, parentes, amigos, o tempo todo, como se fossem os donos da verdade. Mas tudo bem. Eu acredito, estou vivo, fui eleito, estou aqui até hoje, graças a ele, coisa que parece que vocês não têm Deus no coração. Veja o que aconteceu com a senhora Dilma Rousseff em 2014, em Quito, no Equador.
as medidas propostas por ela, juntamente com o Foro de São Paulo. É só estar na internet e são precisas informações. Lá na Bahia, onde erramos. Lá, claro, erramos em não modificar os currículos militares. Ou seja, colocar o relatório da Comissão Nacional da Verdade nos currículos militares. Como se você pudesse acreditar que o PT tivesse algum compromisso com a verdade. Eu te recomendo até, eu dei em 34 segundos a definição da Comissão da Verdade numa sessão voltada para as Forças Armadas na Câmara dos Deputados. É só você buscar no YouTube, né? Bota lá a sessão militar, Comissão da Verdade, Dilma, Bolsonaro. Tu vai ver o que é a definição da verdade em 34, a definição de Comissão da Verdade em 34 segundos. Ontem, como eu não vi nada na mídia, eu falei sobre o 31 de março. Mas por que não publicou ninguém? Por que ninguém deu pancada em mim? Por que a grande mídia não bateu em mim? Que foi simples o que eu falei. O que a esquerda sempre diz? Transparência, democracia, liberdade, tudo que eles detestam. E eu fui bem claro. Em 2013, o Congresso Nacional anulou a sessão de 2 de abril de 64, que cassou o João Goulart. Eu vou repetir, 2 linhas. Em 2013, o Congresso Nacional, via projeto de decreto legislativo, anulou a sessão de 2 de abril de 64, que cassou o João Goulart. Embaixo eu escrevi o quê? Os democratas, de verdade, não apagam fotos ou fatos. É só você procurar um pouquinho na história. Quem era o grande líder de esquerda que apagava fotografias? Naquele tempo não tinha, praticamente não existia vídeo, Eram fotografias, apagavam fotografias. O que foi feito em 2013? Apagou-se fatos. Eu consegui uma cópia do Diário do Congresso, 2 de abril de 64. Lá não existe mais. Foi incinerado, sumiu. Que a sessão de 2013 apagou aquilo. Apagaram por quê, meu Deus do céu? Querem reescrever a história, igual meu... Em dezembro, o auxílio foi de R$300 e agora R$250. Então não foi uma diferença tão grande assim. Isso é acima da média do Bolsa Família. E lembrando que R$250 para uma população que está desassistida, passando muitas vezes fome dentro de casa, faz muita diferença. Eu adiciono para mais de 40 milhões de pessoas. Mais de 40 milhões de famílias, presidente. A gente sabe que o recurso é pequeno, sabe disso, ninguém está negando isso aí. Mas pelo volume de pessoas, em especial aqueles chamados de invisíveis, os informais que perderam tudo, ajuda. A gente sabe que não é muito, é um quebra-galho, ajuda. É o que o governo pode fazer. Nós não podemos desequilibrar a nossa economia. Caso contrário, os efeitos desse desajuste da economia serão muito mais danosos. Vem inflação atrás disso, como está vendo a inflação. Inflação, carestia. Nós sabemos que a inflação da cesta básica foi uma ordem que bem maior que a inflação normal do ano passado. Agora isso vem de consequência. Consequência do quê? Muitos diziam, fique em casa, a economia a gente vê depois. Vocês estão vendo a economia agora. Então essas pessoas que apoiaram o fique em casa, a economia a gente vê depois, são, em parte, responsáveis por que está acontecendo no Brasil. Nós sempre nos preocupamos com vidas, mas sempre disse, e continuo dizendo, que o vírus e desemprego, nós devemos atacá-los. Porque, como mostrei aqui no Jornal da Argentina, a miséria subiu 42% na Argentina, e lá continua fechado. E é um dos países que mais morre gente por milhões de habitantes. É sinal que a política lockdown, a política do fica em casa, de toque de recolher, de confisco, da possibilidade de confisco de propriedade privada, como o estado do Nordeste. É um absurdo isso aí. Alguns governadores, alguns prefeitos estão baixando decretos que têm poderes mais restritivos que o estado de sítio. E olha que o estado de sítio, você é parlamentar, sabe disso, eu baixo o decreto, mas só entra em vigor depois do Congresso dizer sim. Enquanto o Congresso não se manifestar, não vale o estado de sítio. E hoje em dia, qualquer governador, qualquer prefeito, tem os responsáveis, mas tem aqueles que abusam. Baixa o decreto que se explode no mundo. Como, por exemplo, entram nos direitos e garantias fundamentais.
Está na Constituição uma questão de tempos religiosos. Não interessa a igreja evangélica ou se é católica. A liberdade de culto é sagrada, está lá na causa pétrea da nossa Constituição. Não tem que mexer nisso. O direito de viver também é sagrado. Agora, é inadmissível o que vem acontecendo. Então, é difícil falar, né? Mas a gente espera que o Supremo Tribunal Federal reveja certas decisões. Todos nós podemos errar, nos equivocar. Eu já errei o voto meu, você deve ter errado o voto teu, depois que você votou, você se arrependeu. Isso acontece. Agora, esse excesso de poder, o poder absoluto, mais que está difícil para governadores e prefeitos, isso realmente não dá para a gente admitir. A gente vê cenas lamentáveis, né, de agentes de segurança, guardas municipais, batendo, dando soco na cara de trabalhador, algemando o trabalhador que está empurrando uma carrocinha de verdura. Isso é um crime que está acontecendo. Agora, isso vai ter um limite um dia. Não pode continuar acontecendo essas coisas e nós assistimos passivamente isso aí. Agora, realmente, esses superpoderes não é possível. Decretos mais restritivos que até mesmo o estado de defesa ou o estado de sítio em nosso país. Presidente, posso falar ainda sobre auxílio? Sim. O auxílio emergencial será no valor de R$250, com duas exceções. Família de uma pessoa só receberá R$150 e as mulheres chefes de família receberão R$375. Serão 4 parcelas, tendo início o pagamento agora no dia 6 de abril. E gostaria de fazer um apelo a todos, inclusive que comuniquem a outras pessoas, que não precisam ir à agência da Caixa Econômica, né? Já se sabe como esse pagamento é efetuado. No ano passado já foram 9 parcelas pagas. A Caixa Econômica, através do aplicativo Caixa Tem, já tem o know-how de fazer esse pagamento chegar. Então nós pedimos para que não faça essa movimentação, para evitar aglomeração e para que a gente junto possa minimizar o sofrimento do nosso povo, presidente. Mais uma vez, o senhor chegando junto daquela população que mais precisa, né? O seu governo está viabilizando para mais de 40 milhões de famílias brasileiras um alento para que consiga minimizar esse sofrimento durante a pandemia. Eu quero dar uma sugestão, né, para quem quiser, obviamente, né? Algum chefe de executivo pelo Brasil. Faça como eu sempre fiz. Há 2 semanas, eu fui na comunidade Chaparral, em Brasília. Entrei na casa de 4 pessoas. Pedi, solicitei, posso ver a tua geladeira? Posso ver o que tem aí dentro? E fui ver. Você deve fazer a mesma coisa. Perguntar, você não está em casa há quanto tempo? Você fazia o quê? Qual é o teu ganho atualmente? Então cair para trás. É uma massa enorme de pessoas que a geladeira está vazia. Não tem mais o que comer. Estão vivendo de favores. Estão vivendo de uma coisa só, o dia só comendo arroz. Ou só comendo milho. Ou uma polenta, o dia café, almoço e janta, polenta. É isso que está acontecendo. Há um sentimento cada vez maior de revolta junto dessas pessoas. Repito aqui, eu temo por problemas sociais graves no Brasil. E como é que você vai combater isso? Eu quero repetir aqui. O meu exército brasileiro não vai às ruas para agir contra o povo. Ou para fazer cumprir decretos de governadores e prefeitos. Não vai. O meu exército, enquanto eu for presidente, não vai. O que estão esperando acontecer? Então o pessoal marca, até o dia 5 vai ao lockdown. De repente chega dia 5 e prorroga mais uma semana. Agora, o pessoal quando perde um emprego, dificilmente arranja de novo.